Lição 7. Sábado 9 de maio. Idioma, texto e contexto. Verso para memorizar. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Deuteronômio 31, 26. Mais de 6.000 línguas são faladas entre os bilhões de habitantes do mundo. A Bíblia completa foi traduzida para mais de 600 idiomas, tendo o Novo Testamento, ou algumas partes dele, sido traduzidos também para mais de 2.500 outros idiomas. Certamente são muitas línguas, mas ao mesmo tempo ainda é menos da metade dos idiomas conhecidos do mundo. Estima-se que 1,5 bilhão de pessoas não tenham nenhuma parte das Escrituras traduzida em sua língua materna. Embora ainda haja muito trabalho a ser feito, os esforços das sociedades bíblicas garantem que 6 bilhões de pessoas possam ler as Escrituras. E que bênção é estarmos entre aqueles que têm a Bíblia em seu idioma. Muitas vezes não damos o devido valor a esse fato, esquecendo-nos de que não apenas muitos não têm a Bíblia, mas também que durante séculos na Europa, a Bíblia foi intencionalmente mantida longe das multidões. Graças à invenção da imprensa e à reforma, esse não é mais o caso. Os que têm acesso à Bíblia e a estudam com oração, recebem a plenitude do Espírito Santo e conhecem o Senhor revelado em suas páginas. Domingo 10 de maio. Compreensão das Escrituras. Ouça 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pergunta 1. Para quais propósitos a Bíblia nos foi dada? A Bíblia foi escrita como um testemunho do plano divino de redimir a humanidade caída e da obra de Deus na história. Ela foi dada para nos instruir nos caminhos da justiça. O Senhor escolheu fazer isso em linguagem humana, tornando conhecidos seus pensamentos e ideias mediante palavras que entendemos. Deus escolheu uma nação específica para transmitir sua mensagem a todos os povos. Ele permitiu que essa nação comunicasse sua palavra por meio de seu idioma, o hebraico, e algumas porções em aramaico, língua relacionada ao hebraico. A ascensão da cultura grega trouxe uma nova oportunidade, permitindo que o Novo Testamento fosse transmitido por meio do idioma universal, o grego, que era amplamente falado naquela parte do mundo nesse período. Além disso, houve até uma tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. Após a morte de Cristo, essa linguagem universal habilitou os apóstolos e a igreja primitiva a espalhar a mensagem por toda parte com um novo zelo missionário. Posteriormente, o apóstolo João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Dessa maneira, a Bíblia demonstra a continuidade desse inspirado testemunho desde o primeiro escritor das Escrituras até o último. Ouça Deuteronômio 32, 46 e 47. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Pergunta 2. Por que era tão importante que os filhos de Israel cumprissem todas as palavras desta lei, a Torá ou instrução? Como a palavra de Deus prolonga nossos dias? O que isso significa em nosso contexto hoje? Algumas pessoas não apenas têm a Bíblia traduzida
em seu idioma nativo, mas possuem até mesmo várias versões dela em sua língua. Outros têm apenas uma versão, e em alguns casos nem isso. Contudo, independentemente da versão disponível, o ponto essencial é estimá-la como a palavra de Deus e, mais importante, obedecer ao que ela ensina. Porque nunca é coisa vã obedecer à palavra de Deus e ensiná-la aos seus filhos? Segunda, 11 de maio. Palavras e seus significados. Em todas as línguas, há palavras tão ricas e profundas em significado que são difíceis de traduzir adequadamente em uma única palavra para outro idioma. Essas palavras exigem um amplo estudo de seu uso na Bíblia para a compreensão da amplitude de seu significado. Ouça 1 Reis 3:6. Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Salmo 57:3. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Salmo 66:20. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Salmo 143:8. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Miqueias 7:20. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Pergunta 3. Como a misericórdia e a bondade de Deus se estendem às suas criaturas? A palavra hebraica traduzida por misericórdia é uma das mais ricas e profundas do Antigo Testamento. Ela descreve o amor de Deus, sua bondade, misericórdia e o propósito da aliança em relação ao seu povo. Nessas poucas passagens, o vemos demonstrando grande benevolência para com seu servo Davi e mantendo-lhe esta grande benevolência. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Em relação a Israel, ele mostrou a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia. Livros inteiros foram escritos sobre a palavra misericórdia, tentando captar a profundidade da misericórdia e do amor de Deus para conosco. Ouça Números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Jó 3:26. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Salmo 29:11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 32:17. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Pergunta 4. O que é a paz, ou shalom, mencionada nessas passagens? A palavra hebraica shalom é muitas vezes traduzida como paz, mas seu significado é muito mais profundo e amplo do que esse termo. Ela pode ser traduzida como plenitude, inteireza e bem-estar. A bênção e a bondade de Deus nos mantêm em estado de shalom, que é um dom de Deus. Em contrapartida,
A experiência de aflição de Jó produziu uma situação em que ele não tinha descanso nem sossego, pois lhe faltava Shalom. Neste mundo agitado, é uma bênção profunda receber o sábado com as palavras Shabbat Shalom, pois nossa comunhão com Deus proporciona paz e plenitude. Mesmo que não conheçamos o significado original dessas palavras, como podemos viver a realidade da sua essência mediante a boa compreensão e dedicação no estudo das Escrituras? Terça, 12 de maio. Repetição, padrões de palavras e significado. No pensamento hebraico, existem diversas maneiras de expressar ideias que reforçam o significado e enfatizam a importância de conceitos. Ao contrário das línguas europeias, o hebraico não possui sinais de pontuação no idioma original. Por isso, na estrutura do idioma foram desenvolvidas outras formas de comunicar essas ideias. Ouça Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isaías 6, 1 a 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Pergunta 5. Quais palavras foram repetidas nesses versos? Como essas palavras são realçadas por diferentes conceitos introduzidos por meio da repetição? Uma das maneiras pelas quais o escritor hebraico podia enfatizar certo atributo de Deus era repeti-lo 3 vezes. À medida que o relato da criação chega ao ápice da divina obra criativa, o texto enfatiza a importância singular da humanidade criada. O termo bara, que significa criar, sempre tem apenas Deus como sujeito, ou seja, somente Deus tem o poder de criar sem depender de matéria pré-existente. O texto descreve a criação do homem. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Observe a tripla repetição do verbo criar. Portanto, Moisés enfatizou que o ser humano foi criado por Deus e que também foi criado à sua imagem. Essas verdades eram a sua ênfase. Na visão e chamado de Isaías, os serafins repetiram a palavra santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A ênfase está na santidade de um Deus maravilhoso, cuja presença enche o templo. Também vemos essa santidade mediante as palavras de Isaías, quando ele estava na presença do Todo-Poderoso. Ai de mim, estou perdido. Mesmo o profeta Isaías, confrontado com a santidade e o caráter de Deus, encolheu-se ante a sua indignidade. Vemos assim, muito antes da exposição de Paulo sobre a pecaminosidade humana e a necessidade de um Salvador, a Bíblia expressando a natureza decaída da humanidade, mesmo em uma pessoa boa como Isaías. Em Daniel 3, há uma repetição com variações da expressão imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Essa expressão, ou variações dela, é repetida 10 vezes no capítulo
para contrastar a ação de Nabucodonosor em desafio à imagem que Deus lhe havia revelado por meio de Daniel. A ênfase nesse caso está na tentativa do ser humano de se tornar um Deus a ser adorado, em contraste com o único Deus verdadeiro, o único digno de adoração. Quarta, 13 de maio. Textos e contextos. Nas Escrituras, as palavras sempre ocorrem em um contexto. Elas não estão isoladas. Uma palavra tem seu contexto imediato dentro de uma frase, e essa unidade precisa ser compreendida primeiramente. Depois, há o contexto mais amplo da unidade geral em que a frase ocorre. Essa pode ser uma seção do texto, um capítulo ou uma série de capítulos. É essencial entender tão bem quanto possível o contexto das palavras e frases para não chegar a conclusões equivocadas. Compare Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Com Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ouça Gênesis 2:15-23. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Pergunta 6. Como podemos entender, a partir dessas diferentes passagens e contextos, a definição da palavra hebraica traduzida para homem? Já vimos que a repetição do termo bara em Gênesis 1:27 indica uma ênfase na criação do homem. Agora vemos que o homem é definido no contexto desse verso como homem e mulher. Isso significa que o termo hebraico deve ser entendido nessa passagem como uma referência genérica à humanidade. Contudo, em Gênesis 2:7, o mesmo termo Adão é usado para se referir à formação de Adão do pó da terra. Há apenas a referência ao homem Adão, masculino, pois Eva só foi criada posteriormente e de maneira completamente diferente. Portanto, em cada passagem, mesmo no contexto de 2 capítulos, vemos uma diferenciação entre a definição de Adão, como humanidade, e o homem Adão. O fato de Adão ser uma pessoa é posteriormente confirmado nas genealogias e em relação com Jesus, que se tornou o segundo Adão. Assim como a palavra Adão ocorre em um texto específico, o contexto da criação de Adão e Eva é encontrado no relato mais amplo da criação, visto em Gênesis 1 e 2. É isso que se pretende dizer com unidade maior. A unidade informa ao intérprete temas, ideias e desenvolvimentos adicionais. Gênesis 2, 4-25, por vezes tem sido chamado de segundo relato da criação,
Mas, na verdade, há apenas uma diferença na ênfase. Contudo, em ambos os relatos, vemos as origens definitivas da humanidade. De acordo com a Bíblia, homem e mulher são criações diretas de Deus. Porque a sabedoria do mundo é louca ao afirmar que surgimos do mero acaso? Quinta, 14 de maio. Livros e sua mensagem. As maiores unidades nas Escrituras são os livros da Bíblia. Os livros bíblicos foram escritos para diferentes propósitos e em diferentes contextos. Alguns serviram como mensagens proféticas, outros foram compilações como os Salmos. Existem livros históricos como Primeiro e Segundo Reis, e há cartas para várias igrejas, como as escritas por Paulo e outros autores. Ao buscarmos entender o significado e a mensagem de um livro, é importante começar com a autoria e o contexto. São atribuídos autores a muitos livros da Bíblia. Os primeiros 5 livros do Antigo Testamento são identificados como tendo sido escritos por Moisés. Isso foi confirmado por Jesus e pelos apóstolos. Em outros casos, alguns autores bíblicos não foram identificados. Por exemplo, os autores dos livros de Esther e Ruth, bem como os autores de muitos livros históricos como Samuel e Crônicas, não são identificados. Ouça Gênesis 15, 1 a 5. Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Gênesis 22, 17 e 18. Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Pergunta 7. Qual é a importância do fato de que Moisés escreveu o livro de Gênesis? Êxodo, Levítico e Deuteronômio foram escritos por Moisés depois do Êxodo. Mas, visto que Gênesis é fundamental como histórico das ações de Deus, da criação ao período patriarcal, esse livro foi escrito antes do Êxodo. No livro Patriarcas e Profetas lemos, abre aspas, enquanto os anos se passavam e ele vagava com seus rebanhos nos lugares isolados, refletindo sobre a opressão sofrida por seu povo, relembrava a maneira pela qual Deus havia lidado com seus antepassados e as promessas que eram a herança da nação escolhida, e suas orações por Israel subiam ao céu de dia e de noite. Anjos celestiais derramavam sua luz em redor dele. Ali, sob a inspiração do Espírito Santo, ele escreveu o livro de Gênesis. Fecha aspas. No livro de Gênesis, somos informados não apenas sobre nossas origens, mas sobre o plano da salvação, ou o meio pelo qual Deus redimirá a humanidade caída. Esse plano se tornou ainda mais claro com a aliança que Deus fez com Abraão, a qual envolvia sua promessa de estabelecer por meio dele uma grande nação, a ser formada por uma descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia.
quais outras grandes verdades o livro de Gênesis nos ensina, verdades sobre as quais de outra forma não saberíamos? Por que a palavra de Deus é importante para a nossa fé? Sexta, 15 de maio. Verso para memorizar. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Deuteronômio 31, 26. Estudo adicional. No livro Grande Conflito lemos, abre aspas, entretanto, o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito foi prometido pelo nosso Salvador para esclarecer a palavra a seus servos, iluminando e aplicando seus ensinos. E considerando que foi o Espírito de Deus que inspirou as Sagradas Escrituras, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da palavra. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Independentemente de quantas traduções da Bíblia existam em sua língua, o que você pode fazer para aproveitar ao máximo as versões disponíveis? Como apreciar a Bíblia como a palavra de Deus e buscar pela fé obedecer aos seus ensinamentos? Pense na diferença entre o que a palavra de Deus ensina sobre as origens humanas, que fomos criados por Deus no sexto dia da criação, e o que muitos afirmam sob o manto da ciência, entre aspas, ao alegar que evoluímos ao longo de bilhões de anos. Por que é importante se ater ao que a Bíblia afirma? Até que ponto a humanidade pode chegar quando se afasta das declarações claras da palavra de Deus? Quais ferramentas podem ajudar a entender melhor a Bíblia? E mesmo não tendo ferramentas extras, como aplicar as lições desta semana sobre interpretação bíblica? Os filhos de Israel receberam a orientação de que deveriam ensinar aos seus filhos as verdades dadas a eles e recontar as histórias sobre a direção de Deus em sua vida. Além do benefício evidente de transmitir a fé, porque a instrução e a narração de histórias sobre a direção de Deus em nossa vida aumentam a nossa própria fé? Isto é, porque compartilhar a verdade bíblica também é benéfico para nós?